todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Hoje no Se Liga Cidadão vamos tratar de direitos trabalhistas na pandemia. Uma das relações mais atingidas foram as relações de trabalho. Para preservar a integridade dos funcionários e a saúde financeira dos empreendimentos, muitas empresas mudaram seus hábitos e regras organizacionais. Medidas provisórias também flexibilizaram os contratos e normas de trabalho. Mas até onde vão os direitos e deveres dos funcionários? E como garantir que essas regras estão sendo cumpridas e respeitadas? É o que vamos tratar hoje no Se Liga Cidadão. Recebemos para um bate-papo a doutora Tatiana Moreira Rossini de Oliveira, especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda ao nosso programa Se Liga Cidadão, doutora Tatiana. Bem-vinda, Olá, Joyce, Tatiana. bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Bom, para começar o nosso bate-papo, vamos iniciar falando de legislação. O que determina a lei trabalhista para casos como a pandemia do coronavírus? Bom, Joyce, como você havia dito, o coronavírus é uma situação atípica, né? Nunca experimentada, não se esperava que durasse por tanto tempo, né? Como persiste. Então, o legislador viu a necessidade de aplicar uma legislação específica, né, destinada a essa situação, que foram as medidas provisórias inicialmente, e temos a Lei 13.979 também, que é uma lei que dispõe, né, sobre as possibilidades, flexibilização de direitos, de atendimento, em relação, durante o período da pandemia. A MP 927, ela já caducou, né, que dispõe com relação à possibilidade de você antecipar férias, das férias coletivas, a suspensão do contrato de trabalho através de licença não remunerada, né? Perdurou a MP 936, ela foi convertida na Lei 14.020, que é a que dá origem aos benefícios, né, que têm sido prorrogados, e é como o empregador hoje, o empresário, tem administrado a situação do Covid, através dos benefícios emergenciais, né? Além disso, a gente não pode deixar de destacar que houveram decretos, regulamentos específicos, orientações tanto da Organização Mundial de Saúde como do Ministério Público do Trabalho, né, aptas a mitigar os riscos de proliferação da doença e de contaminação, né, protegendo o trabalhador nesse período. Então, houveram uma série de legislações, né, criadas nesse período de forma emergencial, como meio a conter e proteger o trabalhador. Em que a gente tem, nessas legislações, algumas dispõem sobre a possibilidade de autodeclaração, a antecipação de férias, né? Principalmente quando a gente fala de grupos de risco, de idosos, pessoas que convivem com grupos de risco. Então, foi criada uma legislação específica para tratar da pandemia. Certo. Algumas modalidades de contrato de trabalho foram alteradas, né, como a senhora mesmo disse. Quais são os direitos básicos que são assistidos por essas novas modalidades, principalmente o regime de trabalho intermitente? Bom, o regime de trabalho intermitente, né, ele veio com a reforma trabalhista em 2017, e os direitos são semelhantes aos direitos do trabalhador regido pelo artigo 2º e 3º da CLT, ou seja, de contratos determinados e indeterminados, tá? Ele tem direito, após 12 meses de prestação de serviços, a férias, tem direito a 13º salário, não contempla a questão das horas extras, né? Porque a gente está falando de um trabalho que ele é remunerado sob demanda. No período, é pactuado entre as partes, é facultada a possibilidade das partes negociar o local, o período, ou seja, é um trabalho que não é contínuo, tá? Mas ele continua mantendo as características como pessoalidade, subordinação, as obrigações e recolhimentos de contribuição previdenciária, de FGTS, tudo isso persiste no contrato intermitente. É importante destacar, inclusive, que caso esse contrato intermitente supere as 220 horas mensais, a esse empregado assiste todos os direitos do trabalhador que está regido pelo contrato a prazo indeterminado, tá? Então, os direitos e deveres são semelhantes.
A gente afasta apenas a relação ao trabalho à disposição do empregador, às horas extras, tá? Esses são os direitos, né? As normas que impactam sobre o contrato determinado e indeterminado, mas que não se aplicam ao contrato intermitente. Tem uma perguntinha para fazer, né? Outra questão importante, Yasmin, só que o contrato intermitente ele permite que você cumule mais de um vínculo, tá? Independentemente, pode ser inclusive no mesmo nicho, da mesma atividade, em empresas diferentes. Há a possibilidade, a compatibilidade de acumulação dos vínculos. Pronto. A pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é com relação aos estagiários e também aos empregos formais, né? Normalmente, o que a gente tem visto bastante é que as empresas estão trabalhando em home office e não dão férias aos estagiários durante esse período. Se o estagiário quiser recorrer a férias, como é que ele pode proceder a isso? Olha só, durante a vigência da MP 927, foi facultado às empresas, mas essa iniciativa seria do empregador, né? Que colocasse, que pudesse aplicar as férias ainda para quem não tivesse o período concessivo, né? Das férias, quem não tivesse ainda 12 meses de emprego. Com relação ao estagiário, nessa situação específica que você está colocando, a lei ela facultou, inclusive, o regime de teletrabalho para os estagiários. A despeito de entender que não é uma melhor metodologia, né? Já que o estágio prescinde de um acompanhamento, de um aprendizado, e o teletrabalho não seria a melhor forma. Mas, como alternativa a conter os riscos de contaminação, né, e manter essa relação, se autorizou o teletrabalho para os estagiários nesse período. Tá? A legislação do estágio, ela deixa bem claro que a possibilidade de férias deve ser após 12 meses de contrato, preferencialmente no período que coincida com as férias da universidade, né? Ou instituição de ensino a que ele está vinculado. Então, o direito às férias, ele vem do empregador, não é do empregado. Entretanto, em se tratando de um estagiário que ele integra grupo de risco, eu entendo que pode haver uma flexibilização desse direito, tá? E uma conversa com o empregador explicando a situação, por que você precisaria de férias nesse período, tá? Deixando bem claro que a situação seria uma situação excepcional em razão da pandemia como meio de conter a propagação. Isso se aplica principalmente às empresas que voltaram ao trabalho presencial e que, da natureza da atividade, é necessário que ela seja feita presencialmente, tá? Com relação ao teletrabalho para os estagiários, eu entendo que nesse período, realmente, como meio a conter, teria que se manter em teletrabalho, tá? O direito a férias assiste, mas somente após os 12 meses. Certo. Mas agora muitas empresas fecharam ou diminuíram suas atividades presenciais. No caso, a empresa que suspendeu essas atividades ou fechou durante esse período, ele pode descontar do salário do trabalhador? Não. Em hipótese alguma, a empresa pode repassar os riscos da sua atividade para o empregado, tá? Se ele optou por fechar, por paralisar, ele tem que arcar com a remuneração integral do trabalhador. Por conta disso, inclusive, que foi implementada como medida alternativa pelo governo, né, os benefícios. Então, se ele entende que seria necessário, poderia optar pela suspensão do contrato de trabalho, né, previsto agora pela Lei 14.020. Então, mas ele simplesmente por iniciativa própria, sem nenhum tipo de adesão a benefício ou regulamentação expressa, não pode repassar ao empregado os prejuízos decorrentes da suspensão das suas atividades. Tá? Mantém a obrigação. E no caso de um empregador de um trabalhador que seja do grupo de risco, que ele não se sente seguro para retornar às atividades, ele é obrigado a retornar essas atividades? Como é que funciona isso? Bom, a Lei 13.979, assim como outros regulamentos e provimentos do Ministério da Saúde, estabeleceram a possibilidade de você se autodeclarar grupo de risco, tá? Então, inicialmente, houve uma flexibilização e os empregados que integravam o grupo de risco tiveram os contratos suspensos ou foram remetidos até mesmo ao teletrabalho, tá? Puderam gozar de antecipar férias, ou seja, a legislação foi flexibilizada nesse período de forma a proteger esses indivíduos. Passado todo esse período, né,
as empresas retomaram as atividades presenciais. Então, não há uma norma hoje vigente expressa que diga que integrantes de grupo de risco não ficam obrigados a retornar à atividade. Porém, eu entendo que ele pode recorrer a uma medida judicial, né, demonstrando os riscos da atividade para ele, e a partir daí ele pode entrar numa licença remunerada ou ser mantido em teletrabalho. Tá? Mas sugiro que primeiro ele procure o sindicato, procure o Ministério Público do Trabalho como meio a acordar essa situação, resolver de forma pacífica antes de judicializar. Tá? E assim, caso esse trabalhador retorne às atividades presenciais e a mesma ela não cumpra com os protocolos de segurança, a quem esse trabalhador deve recorrer? Mais uma vez, ele deve recorrer aos sindicatos, ao Ministério Público do Trabalho, às delegacias regionais de trabalho, através dos canais de denúncia, né? E ele pode, em último caso, inclusive, requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a rescisão quando o empregador dá causa, tá? Assegurando a ele os direitos, né, como de uma rescisão de contratos sem justa causa, tá? Por conta de iniciativa, e pode inclusive vir a pleitear uma indenização decorrente da situação a que ele foi exposto. Dependendo da situação e vulnerabilidade dele, a inobservância, né, dessas medidas de segurança, os protocolos que são obrigatórios, ele pode vir a requerer, inclusive, uma recomposição por danos morais em razão do descumprimento dessas normas. Certo. Hoje no Se Liga Cidadão, nós recebemos a doutora Tatiana Moreira Rossini de Oliveira, advogada especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Bom, doutora Tatiana, vamos continuar nosso bate-papo. Quais são os direitos dos trabalhadores que estão trabalhando em home office? Em questão de receber vale alimentação, vale transporte? Bom, os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho decorrente do Covid, né, a legislação ela estabelece, através da Lei 13.979, inicialmente pela MP 927, né, que ele deve ter assegurado os benefícios, assim como antes do período de pandemia, como se presencialmente trabalhando estivesse. A única parcela que poderia ser afastada desse período, né? Poderia ser excluída, seria o Vale Transporte, porque ele é destinado único e exclusivamente para o transporte para o trabalho, e uma vez que o empregado não está se deslocando, não há necessidade de pagamento da parcela. Entretanto, verbas decorrentes de alimentação, principalmente as estabelecidas em convenção coletiva, precisam ser mantidas por todo esse período, tá? Assim como os demais benefícios, a assistência médica, precisam ser mantidos durante todo este período. Tá? O empregado que está em regime de teletrabalho, ele tem direito também à desconexão. Deve ser respeitado a jornada de trabalho, tá? Os períodos de folga, ou seja, ele tem o direito de não atender a demanda do empregador fora do horário de trabalho estabelecido. Tá? A despeito da lei que regulamenta o teletrabalho fazer referência à impossibilidade de controle da jornada, a gente já entende, e até mesmo pela forma como esse teletrabalho se desenvolveu durante o Covid, né? Que foi de forma emergencial, sem as regulamentações devidas, que deve ser respeitada essa questão da jornada, tá? Então, ele tem direito à jornada de trabalho regulamentar, contratual. A outra questão que existe é com relação aos mecanismos, aos instrumentos, ferramentas de trabalho. Quem deveria custear, né, essas ferramentas? Então, porque o trabalhador ele tem do dia para a noite uma despesa que ele não esperava, seja com a internet, né, seja com a conta de luz que aumenta. Então, tudo isso deve ser estabelecido contratualmente nesse período entre empregado e empregador. Tá? Então, deve ser objeto do contrato quem vai arcar com as despesas decorrentes do teletrabalho. Certo. A gente sabe que a pandemia afetou também muito o psicológico de algumas pessoas, né? Em caso de doenças psicológicas e físicas afetadas durante a pandemia, o trabalhador tem direito de ser assistido pela empresa? Bom, tem uma discussão com relação à natureza ocupacional do Covid, tá? O STF, ele regulamentou, em recente decisão, ele pacificou o entendimento de que será possível, sim, o reconhecimento do Covid como doença de natureza ocupacional. Porém, isso prescinde de prova, não é algo imediato, não é uma responsabilidade objetiva.
certo? Então, prescinde de prova. Se a patologia adquirida não for decorrente das atividades, ou seja, alguma doença desenvolvida de natureza psicológica ou psicossomática em razão da pandemia, né, o empregado ele pode contar com a ajuda da assistência médica oferecida pela empresa, porém a empresa não tem a responsabilidade sobre aquela patologia. Tá? Ele pode vir, inclusive, a receber um benefício, a ser afastado para gozo de benefício previdenciário na modalidade de auxílio-doença, tá? Não auxílio-acidente de trabalho. Diferente de se ele vier a ser acometido por um acidente no exercício das atividades, ainda que dentro de casa, durante teletrabalho, a empresa fica obrigada à emissão de CAT e ele tem, sim, o direito ao auxílio-doença acidentário, tá? Em que prevalece uma série de obrigações da empresa, como o recolhimento de FGTS, a existência de estabilidade do empregado no retorno das atividades, tá? Então, as patologias que são desenvolvidas nesse período, elas podem ser caracterizadas como ocupacionais ou doenças comuns que são adquiridas. Certo. Um trabalhador que teve Covid permaneceu com sequelas mesmo após a recuperação e não tem condições de atuar na área de trabalho, ele pode ser demitido? Como proceder caso a empresa dispense esse trabalhador? Bom, esse trabalhador, ele deve estar, se ele está com limitação e continua doente com sequela, ele deve procurar, né, o auxílio previdenciário. E durante o auxílio previdenciário, os contratos de trabalho eles ficam suspensos, não podendo operar a rescisão do mesmo. Tá? Agora, se ele tem uma doença que inviabiliza a manutenção do contrato de trabalho e não tem nenhum tipo de responsabilidade da empresa no desenvolvimento dessa patologia, não há nenhum óbice para a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Tá? Fica de acordo com o interesse da empresa. Certo. A gente sabe que tem algumas profissões que elas são mais arriscadas e que o funcionário fica mais exposto, né? No caso, um funcionário que pega Covid em decorrência do trabalho, que tipo de assistência ele pode solicitar e que apoio ele pode contar como trabalhador? Bom, se ele adquiriu Covid dentro do ambiente de trabalho, no exercício das suas atividades, a empresa tem a responsabilidade, sim, né, de auxiliar no tratamento, seja através de serviço médico, encaminhar ele para o recebimento de benefício previdenciário e promover o afastamento imediato. Ou seja, inclusive as sequelas advindas, né, do Covid nessa situação podem ser objeto de ação reparatória futuramente pelo empregado, certo? Por danos materiais e morais decorrentes da incapacidade, se gerar algum tipo de incapacidade para a atividade desenvolvida. Tá? É importante deixar claro que a responsabilidade ela fica condicionada à comprovação de limitação da capacidade laboral do empregado. Certo. E alguns funcionários que estão em algumas profissões que não são consideradas de risco, como profissões da área de saúde, mas que têm um contato com o público, eles têm direito a ter algum tipo de adicional de periculosidade? Sim. Os empregados que estão trabalhando na área de saúde, na linha direta, por lei, eles têm direito aos adicionais de insalubridade, tá? Inclusive, há uma discussão com relação à majoração desses percentuais dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Mas tudo isso já é estabelecido e é prévio, na verdade, ao Covid. O Covid, na verdade, potencializou essa situação e ensejou no aumento dos percentuais desses benefícios. Mas os profissionais da área de saúde, né, que atuam diretamente com esses pacientes, já recebiam essas parcelas. Certo. Hoje, no Se Liga Cidadão, recebemos a advogada Tatiana Oliveira, especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho pela Fundação de Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de agradecer, doutora Tatiana, a sua participação. Eu que agradeço, Joyce. Muito bom poder colaborar, poder estar auxiliando vocês nesse momento de informação, né? Que é uma situação atípica e que a população tem tantas dúvidas, tantos medos, tantas angústias, né? Então, é um momento em que realmente empregado e empregador precisam ter uma flexibilização das suas relações, né? E entender o lado um do outro. Então, é necessário muito diálogo nesse momento, né? Como meio a manter as atividades e também proteger a segurança e saúde do trabalhador. Essa não pode ser, em momento nenhum, negligenciada. Muito obrigada, doutora Tatiana. Yasmin, quer falar alguma coisa? Só queria mesmo agradecer, né?
todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.